Olá, uma boa tarde para você. Começando mais aqui um programa Transformando Você pela TV Barueri. Eu aqui saí de trás das câmeras, eu que sou o produtor desse programa. Tenho o meu programa, né, o Boletim Alves, toda sexta-feira pela TV Barueri, aos sábados pela Rádio Digital Music FM. Hoje estou incumbido, estou com uma missão de abrir esse mês de outubro, mês das crianças. Até hoje estou vestido de Flash, um dos meus super-heróis favoritos, né? E eu já quero agradecer demais ao CEO da TV, o Randall, ao diretor executivo Anderson, ao diretor técnico Aloysio e toda a equipe da Digital 5. E quero deixar toda a minha solidariedade à família da Neide, que hoje não pôde estar aqui, porque na data desta gravação, o sogro dela faleceu na madrugada e ela teve que voltar rapidamente para Franca para amparar toda a família nesse momento tão delicado. Só peço que Deus conforte aí o seu coração, Neide, e dos demais familiares. E eu espero fazer um bom trabalho aqui, assumindo essa posição temporária, tá, gente? Apresentando o programa Transformando Você, que impacta diversas vidas, que faz diversas conexões, diversos networks. Quem não ama estar perto da Neide? Quem não quer participar desse programa, né? Hoje, para abrir esse mês das crianças, eu tenho uma convidada, assim, que já é de casa. Convidada super especial, que vai falar sobre alimentação, que vai falar sobre os seus trabalhos como naturopata envolvendo a criançada, né? Porque a gente sabe, criança, não só criança, né? Mas não gosta muito de uma alimentação saudável, né? Não, tem sempre aquelas birrinhas, né? Para poder comer algum tipo de alimento. Mas eu tenho certeza que a alimentação pode ser divertida, né? E quem vai contar pra gente é ela, Nilda Neves, na qual eu peço aqui uma salva de palmas à nossa plateia. Muito E obrigada. muito obrigado, Ai, Nilda, por Guilherme. ter aceito esse convite de abrir o mês de outubro aqui conosco. Nossa, eu aqui tenho que agradecer, gente, que maravilha. Obrigada, Guilherme, obrigada, Neide, obrigada ao Randall, a todos os organizadores. Nossa, é um privilégio, viu? Nós temos um espaço que nos dá voz, que dá voz à naturopatia, algo que é tão encostadinho, ninguém quer dar muito espaço para a gente. A TV Barueri mora no meu coração, porque já terceira vez já que estou participando e estou maravilhada. Muito obrigada mesmo, né? Uhum. Eu acho que é até importante, só para a gente recapitular, né, das suas participações aqui, você explicar rapidinho o que é a naturopatia, né? Tem gente que já pensa o que é naturopata, é evidente, o que faz isso aí. Naturopata é a mesma coisa de nutricionista, mudou o nome. Como aí? Fala aí pra gente, Nilda. Olha, e essa dúvida é muito constante ainda nas pessoas, porque na naturopatia ela fazia parte da medicina. Uhum. Poucas pessoas sabem. Lá em 1860, aproximadamente, ela foi retirada do campo da medicina. Ela foi destacada e aí ficou a medicina como ela é agora tradicionalmente e a naturopatia ficou apartada de tudo isso. Então, o que é a naturopatia? A naturopatia, ela cuida da saúde com tudo que há de natural. Ou seja, a gente potencializa o poder que o seu próprio corpo tem de se regenerar, de autocura, enfim. Então, sem usar elementos químicos, né, que não são compatíveis ao organismo. Então, as duas áreas se convergem, né, que a medicina ela é fundamental, é maravilhosa, mas a naturopatia ela tem um olhar mais completo. Enfim, a gente olha para o tripé, que é corpo, mente e energia, porque somos feitos disso, né? Então, a gente não trata pontualmente só o corpo, mas tratamos a pessoa como um todo, sempre utilizando o que é 100% natural. Que maravilha, e é É. importante isso. Tanto que a Nilda, sabe, a data dessa gravação, inclusive, é um dia antes de eu ser internado para fazer minha cirurgia das amígdalas, né? E a Nilda já estava me dando super dicas, né? Porque tem a questão do organismo e o organismo pode curar tudo, né, Nilda? Não, o organismo ele tem absolutamente todos os recursos que você pode imaginar e os que você não pode imaginar.
Então, é surpreendente como nós, naturopatas e médicos integrativos, nós ficamos chocados com a maravilha, o quão extraordinário é o corpo. Inclusive, você tocou na questão das amígdalas, e as crianças têm muito disso, né? Muita. Tem muita a amígdala inflamadinha, né? Toda, ai meu Deus, está sempre tossindo, sempre com muco. E olha que dica extraordinária da naturopatia. Como a naturopatia vê isso? Quando tem esse sintoma, o que acontece? É o seu próprio organismo te defendendo. Então, quando a criança põe a mão na boca, e isso é super normal, isso é necessário, né? As amígdalas que contêm não só ali muitos anticorpos, né? Existem anticorpos no corpo inteiro, mas em alguns locais é como se fosse os verdadeiros muralhas, a reserva está ali pronta para brigar, né? Os anticorpos já detectam algum invasor. E aí a amígdala acaba inchando, inflamando, como uma reação bioquímica de defesa do organismo, da febre, da desconforto, da dor, justamente para chamar a atenção do corpo, que está sendo da mente, né, do cérebro, para mandar mais recursos, porque aquela região está sendo atacada. E aí você tem recursos naturais para favorecer e ajudar os anticorpos. Não precisa ir lá. É claro que em alguns casos específicos precisa realmente de uma ação mais pesada. Mas a mãe pode cuidar com um chá, com higiene mais profunda da mãozinha da criança, ensinar a lavar a mão antes de comer. Né? Tem que tomar o banho todo dia, sim. Não é só de sábado, né? Não é só sábados, né? Precisa se alimentar de uma maneira que não inflame o corpo e cause essa reação. Então, tá dormindo pouco, se a criança dorme pouco, também pode ser um fator importante, né? De ter uma reação nas amígdalas. Então, são N fatores, gente. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro pontuando. Porém, existe um caminho 100% natural para auxiliar. Eu até quero tirar uma dúvida com você, né? Eu vou fazer realmente a cirurgia justamente até por o intervalo dessas crises de amidalite se reduziram para praticamente um mês. Então, um mês sim, um mês não, que eu tenho amidalite. E na infância eu cheguei a fazer um tratamento homeopático. A homeopatia e a naturopatia, elas são diferentes? Elas se agregam? Como que... ou não? Elas têm uma filosofia muito linda, né? Que é realmente buscar a autocura com o que é natural. Porém, são vertentes diferentes, né? Então, eu vou falar aí do campo da naturopatia. A gente usa muito assim a fitoterapia, que é ervas mesmo, né? O chá da vovó. Isso a gente tem um estudo que comprova cientificamente toda a eficácia, que a vovó era sábia mesmo. Gente, de verdade. Vou te falar, minha avó faz um xarope, quando a gente tá assim, tossindo, tá meio gripada, faz um xarope, tem gengibre, tem mel, tem mais não sei o que. Maravilhoso. É tiro e queda. É maravilhoso. É muito bom. Como se explica isso, né? Então, a naturopatia veio com uma visão científica e, assim, favorecendo ainda mais esse conhecimento milenar, que é maravilhoso, né? Aí a gente tem a trofoterapia, como que quimicamente funciona uma berinjela no organismo das pessoas. Como que funciona uma alface, como que funciona um arroz, um feijão, é bom, não é? Então, isso, a gente tem um estudo muito profundo sobre tudo, né? E a gente pode aí atuar por meio de uma alimentação, apenas, às vezes, invertendo uma ordem, você consegue um resultado absurdo, né? Eu tenho um relato, isso em áudio, de que uma pessoa, ela tinha paralisado as pernas. Nossa. Né? Eu tenho áudio, tenho tudo. O que acontece? Ela me diz, obrigada, eu estava entrevada na cama e você me salvou. Gente, eu não usei um comprimido. E já tinha ido em vários médicos, né? Foi tudo natural. Foi tudo natural, ajustando a nutrição. E por que aquele corpo não estava aceitando a nutrição super blaster, master, importada, não sei das quantas? Por quê? Estava na ordem errada. Olha isso. Olha, uma bobagem, e é natural isso, né? Então, eu fico muito preocupada quando uma mãe, ela não sabe, não é porque ela não quer. De repente, ela acha que dar um doce é bom, porque traz energia, né? E olha que ilusão.
por exemplo, o açúcar hoje, infelizmente, ele é o mal da humanidade. Eu, na minha concepção, tá, gente? Eu não falo para ninguém. Uhum. Mas o açúcar, ele vem retirando energia drasticamente das crianças. Você sabia disso? Não, não sabia. Porque a gente sabe, criança ama doce, adulto também. Eu, particularmente, não posso falar muito, porque eu tenho uma mãe, né, que trabalha com doce, trabalha com salgado. Uma Então, delícia, gente. eu fico à mercê de Não, tudo a isso. mãe do Guilherme é uma mão de fada. Eu não sei, não tem descrição. É maravilhoso tudo que ela faz, né? E eu acho que pode sim, tudo se pode, desde que seja numa quantidade correta. Uhum. Então, o nosso corpo, por exemplo, quando ele tem um campo ácido, muito ácido, né? Ele é altamente prejudicial para tudo que você coloca. Então, por exemplo, imagina um aquário em que só tem determinado elemento lá. Vamos supor que só tem determinado tipo de ervas, de plantinha. Tá? O que acontece? Aquela plantinha é boa, mas todo o aquário está em desequilíbrio, porque a gente não precisa só de uma plantinha. A gente precisa de todo um ecossistema que favoreça esse peixe a estar no aquário. Né? Ou, digo mais, às vezes o aquário está com a água toda suja, toda suja. E aí você tira o peixinho para tratar, cuida dele e depois devolve para a água suja. Então, é só ilustrando como a gente faz com as crianças no geral. Por exemplo, se você oferece só açúcar, só açúcar, só açúcar, 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 sem parar, né? O que está acontecendo, infelizmente, hoje em dia, você até pode, mas não encher o aquário de Uhum. açúcar. Porque ela vai ficar doente, que é um excesso alto, é muito, tá absurdo, extrapolando. Crianças com a hiperatividade vai prejudicar, vai aumentar essa hiperatividade? Como funcionaria esse excesso de açúcar? Sim, vai prejudicar demais, porque se a criança está hiperativa mesmo, porque tem criança que é alegre, tem Uhum. criança que é ativa, e às vezes o pai e a mãe, por um comodismo, não quer fazer participar, como a gente viu uma amiga minha maravilhosa, que cuida do filho dela, brinca, joga, o pai joga futebol também, né? Eu acho que eles até vão ser entrevistados por vocês. Sim, semana que vem estará aqui É. essa família. Então, eles têm essa disposição de brincar, de correr com a criança e tal. Mas tem pai e tem mãe que, infelizmente, acha que aquele dinamismo natural das crianças é a hiperatividade. Uhum. E aí quer controlar, digo, com remedicação e tudo mais, tá? Não, gente, isso não acontece. E se a criança, de fato, tem um diagnóstico de hiperativo, o açúcar vai piorar 1 milhão de vezes mais. Assim como piora em outras patologias e síndromes, como, por exemplo, a do autismo. O açúcar, infelizmente, ele estimula uma área, a mesma área que a cocaína estimula. Né? Então, por isso que, além de viciar, faz mal para a flora intestinal, desequilibra todo o intestino da criança e ainda favorece um vício. Né? Então, o que acontece? A criança ela passa a necessitar e querer cada dia mais açúcar. Por quê? Foi dado uma primeira vez e ela se tornou açúcar dependente. Uhum. Né? E a aí, mesma coisa com refrigerante, né? O refrigerante ele tem um agravante, né? Porque o refrigerante ele tem outras composições químicas que ele é altamente corrosivo, ele corrói toda a velocidade intestinal, prejudica extremamente o estômago, tá? Esôfago, o intestino, o rim ele é destruído pelo refrigerante. O refri hoje faz um mal pior do que um excesso de açúcar, de um doce, ou está na mesma balança? Olha, eu acho que tudo que tem açúcar, tá, no meu ponto de vista, ele é destruidor. Só que aí os outros elementos químicos, por exemplo, do refrigerante, potencializam. Aí de uma bomba vira uma bomba atômica. Né? Porque quando você põe um alimento que o organismo não reconhece como comida, vai estar no seu estômago, mas quem que vai estar lá em cima dele? Os seus anticorpos. Então, os anticorpos estarão lá batalhando para jogar aquilo para fora o mais rápido possível, para curar, para cuidar. Então, o que acontece? Há um desgaste do teu organismo.
E se esse desgaste começa desde a mamadeira, porque eu já vi mãe dando refrigerante para criança de 6 meses dentro de um posto de saúde, e as enfermeiras vendo, o médico vendo, ninguém falou nada. Não, talvez eles não saibam disso, tá, gente? Não é uma crítica, mas nós temos que abrir nossos olhos. Imagina você, como que essa criança vai crescer? Se é que vai crescer, tá? Aí a gente corre um sério risco aí até de vida, inclusive. Mas também vem aquela questão da família, do pai ou da mãe, às vezes não deixar alguém ajudar, né? Também, Eu acho que porque hoje o preconceito ele é muito maior do que muito. você querer ali fazer alguma coisa, né? É porque existe essa dependência. Então, o refrigerante, imagina que não surgiu desde agora. Então, nós temos que imaginar que nossos avós já têm uma química cerebral dependente dessa substância. Então, aí nasce uma mãe e agora um neto. Então, nós estamos em várias gerações quimicamente dependente de muitas substâncias que foi proporcionada, né, intencionalmente ou não, pela indústria. Isso aí fica para uma outra discussão, né? Mas o que fato é que quando há esse despertar, né, conheceis a verdade vos libertará, isso faz você mudar de postura. Quem que vai querer mal para um filho, gente? E, mas meu filho quer açúcar, tudo tem açúcar. Tudo tem açúcar, inclusive a massa, né, o pão, essas coisas se transformam açúcar no sangue. Então, é uma chuva de açúcar 24 horas por dia. E aí o pâncreas, que é o fofinho lá, que vai mandar a substância para quebrar aquela molécula e tal, ele trabalha demais, ele fica cansado, exaurido. Então, aí ele fala, não dou mais conta, para de funcionar. E aí a gente tem os tipos de diabetes aí em crianças, né? Sim. E assim, é muito cruel a diabetes. Ela é quietinha, sabe aquela amiga traíra? Não, Que vem essa quietinha e leva semana, tudo? inclusive, eu estava conversando com a minha mãe, a gente estava lembrando que meu irmão, na infância, ele Sim. estava tendo os indícios para diabetes. E a doutora falou que, do jeito que estava, os exames mostrando, ele ia ter que ficar tomando insulina. Imagine, Uau. uma criança, né? Uau. Tanto que aquilo ficou tão assim na cabeça dele que ele parou de comer bolacha, parou de comer aquelas tranqueiradas. E até hoje ele com 18 anos, ele não é fã de comer bolacha, não é fã Que de comer um monte lindo. de coisa. E graças a Deus, aqueles resultados de exames sumiram, né? Questão de diabetes. Então hoje ele não tem diabetes. E olha o que o corpo fez. O próprio corpo- corpo, gente. O próprio corpo. E o que precisou? Alguém orientar, dar aquele start, dar aquela iluminada. Porque, gente, adulto já se incomoda, aplicar insulina na barriga, as coisas. Imagina então numa criança. Numa criança. É muito traumático, tá? Porque quando você aplica, é uma agressão. Então, isso vai imprimindo no cérebro dela que ela tem que ser agredida, tem que ser para viver e para ser feliz. Então, automaticamente, o cérebro traça uma trilha neural, depois lá para frente, ela cresce um adulto achando que tem que sofrer para viver. Gente, criança tem que brincar, né? Exato. Tem que rolar. Tem que brincar, cair, tombar, se machucar, levantar, correr, chorar. Tem que fazer de tudo. E uma das coisas que tem que fazer é uma alimentação mais saudável. Que dá pra ser divertido também, né, Nilda? Nossa, boa notícia! Como dá para ser divertidíssimo! É só você fazer algumas substituições, né? Aí o que acontece? Quando o corpo come muita coisa assim vazia, que a gente chama de carboidrato vazio, o açúcar é muito vazio, porque ele só tira do corpo, ele não contribui, né? Não tem uma troca simbiótica. Quando você coloca coisa que nutre, aí o corpo, opa, eu não preciso mais de comer mais. Ele se sente saciado rapidinho e é bem legal. Por exemplo, pela manhã você pode oferecer uma maçã. A maçã tem um poder extraordinário na vida da pessoa. Gente, eu poderia ficar 2 dias só falando da maçã. É lindo. Olha só, maçã é uma coisa que eu até gosto. Não sou de ficar comendo muita fruta, mas uma coisa que eu não faço é se eu tiver com fome comer uma maçã. Porque ela abre o apetite, né, Nilda? Então, olha como ela é maravilhosa. Ela abre apetite por quê? Então, quando tem alguma disfunção importante, ela vai abrir o apetite. Ela regula a pessoa. Quando você comer uma maçã e depois tiver muita fome,
você está com uma desregulação. Agora, se você comer, ok, é porque as coisas estão mais ou menos ok, pode caminhar, tá? Ela ainda dá esse sinal. E é um dos testes que nós, da naturopatia, utilizamos. Que interessante. É então, eu acho que eu maravilhoso. tô com muita coisa errada. Será que ele come muito doce, gente? Será? Com uma mãe maravilhosa em casa? Eu como. E assim, eu falo até que eu tenho um paladar infantil, porque eu não sou de comer muita coisa, assim. Não tem um verde no meu prato. Se tem verde no meu prato, é porque eu tô num lugar onde eu não como o que fizeram. Aí eu coloco o verde. Olha! Entendeu? Então já fica até uma dica. Se eu for na sua casa e só comer a salada, é porque eu não como a outra coisa que você fez. Tá? Então, gente, façam bastante salada. Só salada, só salada. Né? E assim, a questão do paladar infantil. Então é sempre um arroz, feijão, uma carne, frango, peixe, Tá. uma batatinha frita, né? Gente, eu sou viciado em batata frita. E é porque assim, gente, é maravilhoso. Não tem o que discutir, É. né? Não tem o que Não discutir. tem É uma como- delícia. A gente tem muita papila gustativa. A culpa é toda delas, né? Aí Mas fala, mas você não come outro tipo de batata? Não, é só frita. Então, às Só vezes frita. a pessoa cozinha e depois frita. Que ela fica Certo. fofinha também. É É gostosa, maravilhoso, mas gostosa. é tudo uma mudança de concepção que deve estar sendo feita lentamente, tá? A gente tem que se acolher. Tudo bem, não tá legal, isso não funciona mais, agora eu sei que não é bom, então eu vou devagarinho, não preciso ficar com pressa. Por exemplo, se seu filho está com vontade de comer muito doce, tenha sempre uma maçã disponível, né? Aquele doce você pode passar num chocolate 70%, por exemplo, é uma maneira de ir maquiando. Pega a uva e faz um espetinho para ela em casa, não comprem, tá? Porque a uva tem que ser higienizada, tá? E quando você compra, nem sempre é assim. Faz um espetinho de chocolate, mas você banha no chocolate 70%. Vai ficar um pouquinho mais amargo, mas aos pouquinhos eles vão tirando Mas da também memória. mas faz uma quebra também, né? Porque tem o amargo e o Tem doce da fruta, docinho. né? Olha que divertido que é. Não precisa sofrer para deixar o açúcar nem o refrigerante. Existe na internet um refrigerante que você faz em casa e que é excelente para o intestino. Gente. Extraordinário. Super fácil de fazer. Eu não sabia que dava pra gente fazer Dá. refrigerante em casa. Você sabia que dá para fazer? Não sabia, mãe? Anota aí, porque a gente vai economizar os R$ 10 de uma garrafa de 1 litro, né? Nossa. Que hoje né, tá caro. Caríssimo e depois você vai gastar no hospital assim 10 mil vezes E mais. uma coisa, lá em casa, por exemplo, a gente falou comentou do refri. Sim. Antigamente a gente tomava muito refri. Tá. Mas aí a gente parou por questões de saúde, principalmente do meu pai, da minha mãe. Perfeito. E hoje o refrigerante é mais no final de semana, Uhum. ou se tem uma festinha no meio da semana, porque toda Tá. festa tem um refri, né? Então a gente acaba tomando. E não faz falta. E a gente, apesar de estar no suco ser industrializado, Sim. já faz menos mal que o refri, né? Olha, 98, um é 100%, o outro é 99%. Reduziu um pouco, É pelo menos menos. mal. Mas olha, o que acontece? Eu sou muito assim da frequência. Faça o melhor que você pode com o que você tem. Tem gente que ele não tem nada, às vezes não tem nada para comer, tem um suco de caixinha. Meu Deus, é uma bênção. Então, tudo é relativo, entende? Mas, por exemplo, quando você tem a opção de tomar um suco natural, sem açúcar, tá? Porque o açúcar vai estar lá destruindo tudo que aquela frutinha tem, infelizmente. O ideal mesmo é comer a frutinha que tem a fibra e tomar água separado, sabe? Aquela coisa do organismo entender o que está acontecendo, de reconhecer se é alimento, se não é. Quando a gente põe tudo misturado, que é caixinha, ele fala, por dúvidas, eu vou jogar tudo no lixo. Ainda vou chamar o soldado aqui para me defender, que são os anticorpos. E aí a pessoa fica desnutrida, porque o anticorpo vai utilizar aquela energia boa e as vitaminas e sais minerais para defender todo armamento que ele precisa. A pessoa fica desnutrida, com baixa memória, visão fraca, e uma criança, por exemplo, vai para a escola, depois que ela comeu um pãozão com manteiga e bastante suco com açúcar, ela perde rendimento na escola, dá muita sonolência, porque
ou o corpo está brigando para jogar aquilo para fora. Ele não dá para ele tirar os elementos para a criança prestar atenção na aula. A criança fica irritada, o intestino, o corpo fica irritado, ela fica falando muito, ela fica hiperativa, dá uma certa loucura nas células, porque é desesperador. Imagine você na sua casa, Guilherme, jogarem o caminhão do lixo, encher a tua casa de lixo, descarregar 2 caminhões de lixo do nada, você acorda, você fala, meu Deus, por onde que eu começo? A gente fica atordoado. Você fala, você grita, fala, pelo amor de Deus, para com isso, e sai gritando, e vai limpando aquela bagunça toda. Então, é exatamente isso que acontece no organismo da criança, tá? Primeiro, dê uma pouca coisas por vez, não mistura muita coisa, tá, gente? Isso vai ser bem legal. Uma fruta também tem muito açúcar, tá? Então, umas frutas, procura assim, fazer em casa, uma crepioca. Nessa época de calor, por exemplo, geralmente, para animais, né, a gente congela a fruta, assim, e fica gostosinho. Inclusive, eu dou bastante maçã pro meu cachorro, ele adora. A gente corta lá bonitinho os pedaços, dá para ele. E é engraçado, porque às vezes eu dou um pra ele e como um. Ele vira até a cabeça assim, tipo, tá comendo um negócio. Comida. Que acaba sendo até gostoso. Refresca, né? E você tá ali também comendo uma fruta. É uma forma divertida também de se fazer, né? É perfeito, é perfeito. Ainda mais se você bater, por exemplo, uma fruta e colocar para congelar com palitinho, sabe? Nos copinhos, vira um sorvete saudável. Você acredita? E muito mais barato. Sem emulsificante, sem corante, acidulante, conservante. E se fizer também, geralmente as pessoas fazem isso para bebida alcoólica, né? Que é você pegar o suco da fruta mesmo, né? Certo. Congelá-la para fazer um gelo, né? E você pode colocar com uma água, fazer alguma coisa, né? Exatamente, fazer uma água saborizada, colorida. Eu vi assim uma pessoa que ela pôs várias frutinhas mesmo, e pôs um palito. Quando tirou o picolé, estava todo colorido com frutinhas vermelhas, morango picadinho, maçã. Que criança que não vai ficar desesperada para comer isso, né? E aí, por exemplo, na hora do salgado, que é um drama comer legumes, se a criança de fato não comer legumes, o que você pode fazer? Cozinha no feijão, pedacinho de abóbora, né? Pedacinho de brócolis, né? Aí o feijão está cozido, aí você já, depois que cozinhou o feijão, você coloca uns pedacinhos de legumes, tá? E a criança não vai ver que está no meio do feijão. Né? Você vai maquiando e aí as papilas vão acostumando com aquele sabor, né? Muito, muito bacana. E outra coisa, gente, como a gente está falando, às vezes, da ordem, né? Só da ordem, só de mudar a ordem você consegue. Começa despertando o organismo com frutinhas, tá? Um ovinho mexido. Você pode fazer um pãozinho caseiro, sem glúten, de preferência. A gente vê bastante na internet até, os nutricionistas até falando para colorir o prato, fazer um desenho para chamar a atenção da criança. Isso funciona mesmo? Funciona demais, porque a criança ela é muito visual. Ela está identificando o mundo com os olhos. Ela é sinestésica, ela precisa pegar, ela precisa ver, ela precisa entender o que é aquele prato. Quando ela vê uma carinha, logo você há um comunicado com o cérebro, ok, uma carinha sorrindo, ela fala, eu me sinto segura, porque ela é alegria. Olha que recado bacana, né? E sim, tem todo sentido, com certeza, nossos amigos, nossos colegas nutricionistas têm toda a razão. É isso mesmo, é fundamental. E depois do almoço, não oferecer nada doce, tá, gente? Nada doce. Então, oferece uma fruta? Nem fruta. Nem fruta? Nem fruta. Nem fruta porque na trofoterapia, que é uma das matérias que a gente tem, né, na nossa formação, ali é muito forte isso, a gente entende o porquê. Porque o doce com salgado, ele vai causar uma acidificação de todo aquele alimento joia, vai virar ácido dentro do estômago, tá? Então, a gente sugere que nada, nem fruta, muito menos cafezinho aí para os adultos. Adulto que geralmente almoça, faz qualquer refeição, tomar um golinho de café. Matou. Aí pode ser a comida mais orgânica do mundo, mais ayurvédica do mundo, mais tudo. Você vai jogar tudo no lixo. Não comam nada doce depois de qualquer alimentação, pelo menos por 1 hora ali, tá? Mínimo, tá? Então, super anotado aqui. Bom, hoje é um programa um pouquinho diferente, como eu falei, eu estou aqui à frente.
A Neide não pôde estar aqui na data dessa gravação, justamente pelo falecimento do seu sogro, então ela voltou correndo para Franca, ela estava aqui em São Paulo, curtiu o final de semana com as filhas, mas infelizmente teve esse problema. Estou incumbido aqui, abrindo esse mês o mês das crianças, outubro, por isso vim até a caráter hoje aqui. Como a gente vai falar de alimentação saudável, coisa divertida, não ia vir todo, né, quadradinho, igual eu sempre venho, né? E Nilda, eu quero já pedir para você, a gente já se encaminhando para o final, hoje um programa um pouco mais curto mesmo, alguma dica para você deixar para os pais, para os tios, para os avós, para deixarem essa alimentação mais divertida. E claro, no final, deixa o seu contato aí, para quem não souber fazer essa alimentação divertida, vai ter que chamar a Nilda, que a Nilda vai te ajudar. Então, por favor, Nilda. Olha, no geral, gente, fujam do açúcar, principalmente da manhã, principalmente naquele chocolatinho de caixinha, que eu não posso falar o nome, corram daquilo, tá bom? Façam, é difícil, mas faça essa transformação com muito acolhimento com a criança, entendendo, hoje vai, mas amanhã você já regula, devagarinho, com calma, vai encaminhando essa criança para a alimentação sem açúcar, tá bom? E assim, com muito colorido, natural. Fujam, por favor, de corante, por tudo que é mais sagrado. Fujam do corante, fujam de tudo que é artificial, porque é muito mais grave do que você imagina, tá? E aí você vai ter uma criança com mais foco, mais alegria, com brilho nos olhos, uma criança que nem vai querer ficar tanto no tablet, porque tem muito a ver com a alimentação, o querer ficar ali digitando. Porque é mais paradinho, mais cômodo, exige menos energia. Então, com a criança com energia saudável, ela vai querer brincar, cantar, abraçar. Então, isso faz parte da construção do ser humano na concepção mais linda, que tem uma alma que brilha, que está feliz por viver, que compreende, que entende, né? Então, fica essa dica, né, para vocês. Dá trabalho, sim. Dá trabalho. Criança dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas é aquele prédio bem construído, né? Com a estaca profunda, vale a pena perder, né? Ou investir esse tempo para que você tenha uma base muito bem estruturada e lá na frente você vai falar, a pessoa vai falar assim, nossa, olha que belo trabalho que eu fiz. Você vai colher os frutos maravilhosos, tá? Então, o meu contato... Pode passar? Claro, por favor. O meu contato é @nildaneves naturopata, tá? Estou à disposição de vocês para fazerem perguntas. Lá eu abordo questões sobre a saúde em geral, né? Quais as dicas que você pode ter, a qualidade da água, o porquê do sol, por que você tem que se conectar com a natureza. E criança, gente, de verdade, tá? Como nós somos átomos, nós temos uma sinergia com o planeta. Eles têm que brincar mesmo na terra, ir para o parquinho e tomar sol. Porque as células, elas precisam trocar elétrons. Então, pé no chão, dentro no parquinho, né? Respeitando os cuidados, tem que ter, logicamente. Então, deixa a criança mesmo se divertir, rolar, porque isso ela vai desenvolver as defesas do organismo, abraçar, brincar com outras crianças. Isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Então, estou à disposição de vocês, né? Entre em contato comigo, @nildaneves naturopata. Perfeito. Você de Alphaville, região Barueri, Osasco, Jandira, toda a Zona Oeste. E o pessoal do interior também, você de Franca, quer ter mais conhecimento sobre a questão de naturopata. Ô, Cadu, leva ela aí na Câmara, Cadu. Dá uma palestra legal aí pro pessoal, ensinar os vereadores, ensinar a comunidade também. Isso é muito importante. Gente, hoje... programa um pouco diferente, a gente vai ficando por aqui, a gente fez direto, tem muita coisa legal que dá para abordar nesse tema, mas vamos com calma, porque assim como para educar a criança a gente tem que ir com calma, com paciência, a gente vai começar esse mês da mesma forma, bem tranquilo, mas trazendo boas energias e quem sabe começando a mudança, ou melhor, a transformação. Aí na sua casa, na sua vida, na sua rotina. Nilda, gratidão. Ai, obrigada, gratidão, Guilherme. Eu amei estar aqui. Eu estou emocionada por vocês terem me dado essa voz. Obrigada, Neide.
Obrigada a toda a equipe, obrigada universo, a Deus Todo-Poderoso por esse momento incrível, que foi uma atração hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos e convidamos você aí de casa, você capital, você de Franca, a seguir o programa nas redes sociais, @transformando-você-oficial. Também segue o Instagram da Neide, @NeideReginaTerapeuta, que terá muita coisa importante, muitos projetos bacanas que serão desenvolvidos, principalmente aí para você que é francano. Então, fique ligado, fique conectado. E esse programa vai ficando por aqui. Gratidão, mundão, como o nosso Super Hugo fala. E a gente se vê semana que vem, recebendo aqui uma família para lá de especial, uma entrevista bem bacana, especial aí pro Dia das Crianças. Um super beijo para você e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.